Queridos amigos e irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que a energia de Deus possa vibrar dentro de cada um de nós, hoje e por todo sempre. No início desse ano, em janeiro, eu e mais 5 amigos fizemos uma viagem de motocicleta até Ushuaia, a última cidade do hemisfério sul. E quando estávamos na etapa de Buenos Aires, à noite, após guardarmos as motocicletas, estarmos animados, felizes, de repente eu me aproximo do saguão do hotel e vejo 2 amigos meus que antes estavam contentes, alegres, conversando com uma pessoa que era um brasileiro. Só que a cena era curiosa porque a pessoa que falava estava parecendo muito animado. Parecia que tinha tomado uns 3 Red Bull e 2 cafés expressos. Estava tudo animado, feliz, entusiasmado. E os 2 colegas meus estavam meio acabrunhados, meio curvados. Eu até brinquei depois, parecia até que eles estavam com o pescoço assim meio à vista. E eu me aproximei e vi que a conversa era mais ou menos assim. O brasileiro havia voltado de Ushuaia, uma viagem de navio, e contava o que tinha acontecido. E dizia: olhe lá, é um lugar realmente muito terrível, difícil, é bonito, mas as condições climáticas são muito adversas. Muito vento, muito frio. Olhe, sinceramente, não sei se vocês vão aguentar. E os 2 colegas meus, já assim, pareciam que estavam bastante inclinados, chegou e olhou para mim e disse assim: estou preocupada com ele, porque ele vai numa motocicleta que não é muito apropriada para alguns trechos que nós vamos andar. Ele disse: já sei, é o Rípio. O Rípio realmente é terrível, é como a nossa pissarra aqui, só que tem pedras muito grandes. E ele dizia: essas pedras para derrubar um é daqui para ali, você vai de moto, custam. Aí eu olhei para ele e disse assim: que tamanho é a pedra? Ele disse: desse tamanho. Eu disse: só? Que pena, eu queria pedras maiores. Ele ficou meio assim, sem jeito. Eu disse: e o vento, como é que está? Muito vento, muito frio, mas quem sabe, né? Vai melhorar o tempo. Eu disse: tomara que não. Porque eu quero é com muita emoção mesmo, eu quero é com muito vento. Eu vim para cá para ter emoção. Estou começando a ficar animado. O que mais? Ele ficou meio sem jeito, ficou por ali. A nossa conversa não demorou mais do que 1 minuto. Ele se virou, saiu, desejou boa noite, boa viagem e saiu. Os 2 amigos olharam para mim meio que sem entender nada e disseram: Wesley, o que foi que aconteceu? Você agiu de uma maneira diferente? Eu disse: como é que vocês estavam se sentindo? Eles disseram: a gente estava preocupado. Quando esse cara começou a falar, eu comecei a ficar tão preocupado, angustiado, pensando em vocês, achando que podia acontecer alguma coisa. E eu respondi para ele, eu interrompi a conversa e entrei dessa forma porque ele estava vampirizando vocês 2. Diante do olhar assustado dos meus 2 amigos, eu comecei a explicar que, assim como o vampiro dos filmes, do cinema, que tem aquela capa preta, aqueles dentes pontiagudos, caninos, eles sugam o sangue do outro para poder se tornar forte, para poder sobreviver. Assim também existem seres humanos que sugam a energia vital do outros seres humanos para se sentir mais fortes, para se sentir mais intensos, para se sentirem mais vivos. E então eu comecei a explicar a eles todo o mecanismo, como era que funcionava, e a partir daí surgiu a ideia de eu trazer esse tema aqui, aprofundado pelos princípios que a doutrina espírita nos ensina. É possível que alguns de vocês, por exemplo, já tenham encontrado um tipo de vampiro como esse que eu citei, aquela pessoa que age de uma forma intimidadora. É o que o James Hetfield, no livro Profecia Celestina, chama de o sugador de energia intimidador. Ele está numa vibração de se alimentar do medo do outro. Ele intimida, ele cria medo, às vezes ele pode ser até agressivo. Então ele é aquela pessoa que chega e começa a contar as coisas mais terríveis. Ah, é mesmo? Olhe! E aí, muitas vezes, ele se coloca como seu melhor amigo
e a solução para o seu problema. Se você sintonizar com a isca é exatamente o medo. Se você sintonizar com a isca, você entra na conexão do processo e aí você começa a perder energia, como os meus dois amigos estavam fazendo. No outro extremo, existe um outro tipo de sugador que ele não é intimidador, ao contrário, ele é aquela pessoa aparentemente frágil, aquela pessoa que você encontra e ela começa a contar os seus problemas e parece que todos os problemas do mundo estão em cima daquela pessoa. E quando ela começa a contar, se você sentir que, sem uma explicação lógica, você começa a se sentir com um sentimento de culpa, opa, pode ser que você tenha mordido a isca e a partir de então você começa a perder a energia. Redfield chama esse tipo de coitadinho de mim. Então, entre o vampiro intimidador e o coitadinho de mim, existe uma gama de tipos, de variações, que não vou dizer aqui todos, mas que a gente pode identificar plenamente no dia a dia. Um mais próximo do coitadinho de mim, por exemplo, é aquele hipocondríaco. Curiosamente, há 15 dias eu encontrei um amigo que ele contou que estava num shopping center aqui em Fortaleza e achou uma pessoa hipocondríaca, velha amiga, uma senhora, e ele disse: olha, Wesley, foi só 20 minutos. Ela contou todas as doenças que ela tinha, todas as que ela achava que tinha e todas aquelas que ela tinha certeza que um dia iria ter. Interessante, no final do nosso encontro ela saiu ótima, eu saí péssimo. Se eu estivesse em casa eu ia me deitar, me deu um cansaço, abri a boca, bocejei. Ele foi vampirizado, sim. E aí, entre uma gama e outra, existem vários tipos. Poderia citar o tipo fuxiqueiro. Fuxiqueiro é vampiro? Ele chega e diz para você assim: olha, eu soube de uma coisa de você. Não, mas eu não vou contar, porque é um absurdo dizer uma coisa dessa de você. É inadmissível. Não, eu estou até arrependido de ter dito, não vou falar. Essa é uma isca quase irresistível. Conta. A motivação que está por trás é o medo. O que será que alguém disse de mim? Por trás está também a vaidade. Por trás está também a autoestima, não muito bem estruturada. O que será? Conta! O fuxiqueiro fez um investimento energético. Se você não tem uma blindagem energética, você acaba dando energia. O que ele investiu é pouco em relação ao que ele recebe. Se você tem uma blindagem, na verdade quem vai perder energia é ele. Mas isso a gente fala já, mais adiante. Então, podia falar também daquele tipo pegajoso, que é aquele tipo de vampiro que suga energia pela sensualidade. Aquela pessoa que olha pra gente e parece que está quase dizendo o que é que ele quer, o que é que ela quer. É uma intensidade. Se você entra nessa sintonia, você pode também estar perdendo energia. Mas o James Redfield ele fala de 4 tipos. Existe o intimidador, coitadinho de mim, o inquisidor, que é aquela pessoa que chega para você e começa a fazer perguntas. Aquele que adora perguntar da sua vida, pergunta. Mas o objetivo é encontrar alguma coisa errada que você fez ou que você faz. Quando ele descobre isso, aí ele começa a ser um crítico. Aí ele critica, e você, medo, entra na sintonia, começa a perder energia. E diante dele, você passa a ter uma atitude de receio para que ele não lhe critique, para que ele não descubra mais coisas. O inquiridor é um outro tipo que suga a nossa energia. E o 4º tipo que ele cita é o distante. O intimidador, coitadinho de mim, o inquisidor e o distante. O distante é aquele tipo de pessoa que aparentemente é misterioso, não está nem aí, aquela pessoa que quase não responde o que você pergunta, aquela pessoa que você, para conseguir arrancar alguma coisa, você tem que cavar. Então você tem que ir lá e ficar atrás. O distante. O distante tem uma fantasia de que as pessoas devem alguma coisa a ele. E ele ficando assim, no fundo ele espera que as pessoas venham e fiquem se sentindo culpadas, tentando dizer: puxa, foi que eu fiz para essa pessoa ficar assim, eu tenho que...
você está doando energia. Aliás, doando não, você está perdendo energias. Você está sendo vítima de um predador. Estou falando nesses termos um pouco pesados, mas acho que o tema requer essa crueza, porque apenas eu estou citando esses 4 tipos básicos, mas eles estão muito presentes nos relacionamentos e trazem muitas dores aos seres humanos. E muitos não percebem o que está acontecendo. Muitas vezes estão tão cansados, tão esgotados dos relacionamentos, que acabam, às vezes, partindo para uma medicação, ou não sabendo bem o que fazer, ou desenvolvendo fobias ou outras coisas piores. Mas quem são essas pessoas? Por incrível que pareça, são pessoas muitas vezes próximas a nós. Às vezes é um amigo, às vezes é um colega de trabalho, alguém da família, por incrível que pareça, alguém do centro espírita. Sim, tem também aqui, por incrível que pareça, mas em toda parte tem. Eles podem ser encarnados, mas eles também podem ser desencarnados. E muitas vezes eles sugam a nossa energia exatamente pelos caminhos que eu disse: medo, culpa, sensualidade, vaidade. André Luiz fala fartamente desses vampiros desencarnados e de como eles agem através dos encarnados. Muitas vezes querendo as emanações etéricas do álcool, como eles não podem beber, eles sugam a energia vital através daquela pessoa que se excede no vício, seja o álcool, seja o cigarro. Mas para nós entendermos como isso acontece e de que maneira nós podemos nos defender e lidar com essas situações, a gente precisa primeiro entender um pouco a nossa condição de encarnados. Então, rapidamente, eu queria explicar alguns conceitos espíritas para ficar mais claro como é que se dá esse processo da vampirização energética. Nós somos espíritos que temos um corpo, mas não somos um corpo que possui um espírito. Somos um espírito e, temporariamente, nós nos utilizamos de um corpo para o processo de aprendizado. Para reencarnar, nós, espíritos, que somos uma centelha, uma luz, não podemos atuar diretamente na matéria, por isso nós precisamos de um intermediário, chamado perispírito. Usando uma linguagem bem simples, talvez até, não sei se muito adequada, mas é como se fosse um pneu com câmara de ar. O ar é o espírito, o pneu é o corpo. Para que o ar possa realmente fazer a função de encher o pneu, precisa da câmara de ar. O perispírito é como se fosse a câmara de ar. Então, o contato que nós temos com a matéria é através do perispírito. O perispírito ele é feito de diversas camadas. E a última camada dele, a mais externa, aquela que fica mais em contato com o corpo, é o que as doutrinas espiritualistas chamam de duplo etéreo, que André Luiz chama de corpo vital. É uma camada energética importante. É através dela que a gente vai entender, por exemplo, nos casos das desencarnações, dos suicídios, às vezes as dores que os espíritos sentem no mundo espiritual. Como é que sente dor se já perdeu o corpo? Através das sensações do duplo etéreo. As fomes, as sedes, as sensações de sofrimento intensa é através dos mecanismos. Podemos entender esse fenômeno através do duplo etéreo. Então, é no duplo etéreo que se encontra os centros de força, chamados chakras, né? Eles são acumuladores e distribuidores de forças. Todos nós, naturalmente, absorvemos energia através dos chakras. Esses chakras transmitem a energia através dos plexos para o corpo inteiro. Então, nós estamos sempre interagindo com o nosso meio, recebendo e doando, recebendo e doando. É natural esse processo. Se eu entro aqui nesse ambiente e conversei agora com o Geraldo, e quando eu cumprimentei o Geraldo, quer queira, quer não, eu estou dando e recebendo alguma coisa, é natural, é o processo. A minha energia fica e a dele entra em contato com a minha. Então, por que acontece o processo então de vampirização? Todos nós temos a capacidade natural de absorver a energia que é necessária para a nossa sobrevivência e felicidade. Ela está aqui ao nosso lado. Ela está no universo, ela está no ar que a gente respira, ela está na alimentação energética que a gente come, que não é energética que eu falo, nem é o café, nem o Red Bull. São alimentos mais puros,
alimentos naturais. É o nosso contato com a natureza, com florestas mais antigas, com o mar, com as árvores. Nesse momento, quando nós conseguimos apreciar a beleza que há na natureza, quando nós temos um senso de abertura diante dessa beleza, quando nós estamos aqui, por exemplo, sentindo a brisa batendo em nós, e nós respiramos, estamos absorvendo uma quantidade de energia fantástica, não é à toa que a gente sai daqui bem. Então temos essa capacidade natural de absorção. Acontece que ao longo da história de vida de cada pessoa, alguns desaprenderam, perderam o contato consigo mesmo e cortaram essa conexão em parte com Deus, com essa absorção de energia. Em parte, ele não cortou totalmente, ele continua absorvendo, mas ele continua absorvendo de uma maneira ineficiente. É como aquela pessoa que vive passando fome. Quando encontra alguém com um pedaço de comida, ele vai lá e pega. Porque ele só come mesmo ali o que dá para sobreviver. Por que ele desaprendeu? Existem vários fatores, várias causas. A gente pode citar, por exemplo, uma. Diríamos que a maior energia do universo é o amor. Então, no histórico de vida dessa pessoa, é possível que ela, pelas experiências que teve, pela imaturidade da sua alma ainda, ela possa não ter percebido o amor à sua volta. E aí ela começou a desenvolver os dramas de controle, que são esses dramas que eu citei há pouco, que sugam a energia do outro, porque na interação com o outro tem energia rápida. Então, se está faltando, se eu não consigo, se eu acho que há falta no universo, se eu perdi a conexão comigo, se eu acho que o amor não é suficiente para mim, se eu não recebo o amor da vida, se eu tenho essa percepção, então eu começo, através desses mecanismos chamados dramas de controle, a sugar a energia do outro. Isso muitas vezes se aprende na convivência, observando as pessoas à nossa volta, que muitas vezes também sugam de nós, e é um processo, um ciclo vicioso que precisa terminar e termina quando encontra alguém consciente e que sabe verdadeiramente amar. Mas então, dito isso, compreendendo que essas pessoas que sugam energia, elas não são necessariamente pessoas más, não são pessoas terríveis, elas são pessoas que desaprenderam a absorver energia por si só. Perderam o contato com Deus. São pessoas que desaprenderam a se sentir amadas. Desaprenderam a absorver a energia do amor. São pessoas, portanto, que não precisam ser vistas como vilãs, mas como irmãos nossos que precisam realmente de uma postura diferenciada diante deles. Não estou falando que a gente agora vai dar energia de graça para o vampiro, não é isso? A gente não precisa dar esse tipo de energia, mas a gente pode ajudá-lo muito, e é o que eu vou dizer a partir de agora. Como é que a gente se defende dessa situação? Bom, nós cantamos agora a última música, Vigiar e Orar. Vigiar e orar, ele resume, na verdade, toda a postura que a gente pode ter diante de situações como essas. Como é que a gente faz? Primeiro, o vigiar. Vigiar para a gente não perder tanta energia. Olha só, assim como nos processos obsessivos existe a auto-obsessão, nós sabemos que existe a obsessão de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e vice-versa. Existe de encarnado, desencarnado para desencarnado. Mas também existe a auto-obsessão, é quando nós estamos possuídos por ideias repetitivas. Então, eu diria que, primeiramente, precisamos vigiar para as nossas perdas de energias, que não tem nada a ver com os sugadores, não. Somos nós mesmos que desperdiçamos essa energia. Como? Através da impaciência, através da vaidade, através da ansiedade, do medo, da culpa, da precipitação. Uma das formas bacanas da gente adquirir energia é através da alimentação. Como é que nós comemos? Se a gente come muito rápido, pensando na sobremesa, e depois da sobremesa já pensando no cafezinho, depois do cafezinho já pensando na merenda da tarde, nós absorvemos muito pouco da energia desse alimento. Então, uma das formas bacanas é a gente comer mastigando vigorosamente, mas lentamente,
sentindo o sabor do alimento. Entre em contato com o sabor. O sabor é a porta de entrada das energias sutis daquele alimento. Eu tenho uma teoria, é a teoria minha, não é da doutrina não, mas eu gostaria de dividir com vocês. Eu acho que a gente come muito porque a gente absorve pouca energia da comida. Porque come rápido, porque come desatento, porque come sem amor. Uma vez, uma palestrante espírita disse que comer com amor não engorda. Nunca entendi, agora que eu entendo. Quando a gente come no aqui e agora, saboreando a comida, entrando em contato com o sabor, respirando esse sabor, nós estamos absorvendo a energia do alimento e aí não temos tanta necessidade de comer muito, porque comemos o suficiente para nos manter nutridos energeticamente. Essa experiência que eu estou falando, eu já experimentei e olha, para mim funciona. Coma devagar, coma com amor, e você não vai comer muito, vai comer o suficiente. Então, a pressa, a precipitação, o estovamento, a rapidez que o Tom falou aqui, para que essa pressa? De que você está fugindo? É o hábito. Me lembrei de uma história do Divaldo, que ele dizia que encontrou alguém uma vez, ele estava em São Paulo, ia fazer uma conferência à noite, e encontrou essa pessoa que era do Nordeste também, durante o dia, e morava lá. E a pessoa com muita pressa, ele disse, mas tudo bem, te encontrei aqui. Pois é, mas eu estou com tanta pressa. Ele disse, pois é, mas... E aí o rapaz disse, mas já que você está aqui, vamos tomar um cafezinho. Eu tenho um tempinho com café. E o Divaldo foi com ele, tomou um café, passou um pedaço. O Divaldo disse, parece que você tem que ir embora, né? Você está com pressa. Ele disse, eu estou, mas eu acho que ainda posso ficar com você para conversar mais um pouco. Assim chegou a hora do almoço, acabaram almoçando juntos. E conversa vai, conversa bem, já estava no meio da tarde. O Divaldo já meio constrangido, disse, olha, eu acho que atrapalhei seu dia, mas infelizmente eu vou ter que ir agora, que eu tenho que me preparar, vou ter uma conferência logo mais à noite. E a pessoa disse, não, você não atrapalhou não. Mas como não atrapalhou? Você não estava com tanta pressa? Ele disse, eu estava, mas você não ia trabalhar? Ele disse, não, eu estou de férias. E para que a pressa? Ele disse, sabe o que é, Edvaldo? Que eu estou tão acostumado a viver fazendo tudo tão rápido, que quando eu não faço, eu acho que tem alguma coisa errada. Nos habituamos nesse frenesi e isso rouba-nos energia. Então, o vigiar é vigiar se nós não estamos perdendo energia. Falei da precipitação, da ansiedade, mas às vezes o medo e a culpa aparecem através de sugestões e pode ser sim espirituais, muitas vezes. Então, como é que a gente vigia? Claro, observar os pensamentos, o que está acontecendo. Mas eu acredito que a gente pode ampliar isso, sabe como? Observando o nosso corpo. Como é que eu estou? Como é que está o meu corpo? Observe principalmente aqui no terceiro chakra, que é o chakra do poder. Quando nós estamos com medo, aquela dor na boca do estômago, estamos perdendo energia. Culpa, ansiedade, precipitação, estamos perdendo energia. Então, observa, quando isso acontecer, para. Entre em contato com o teu corpo, fica no aqui e agora e respira. Respira. Respira, se possível, em cima desse chakra. Quando a gente leva uma pancada, a gente não põe a mão em cima. Esse gesto tem muito mais do que um simbolismo. Ele também passa a ideia verdadeira de que as mãos é um dos maiores condutores de fluido do corpo humano. Então, ao fazer isso, nós estamos buscando uma proteção também energética. Respire em cima. Fique com você, perceba o que está acontecendo. Esse é o vigiar, para que a energia não seja desperdiçada. E o orar vem através da atitude de absorver energia. Só em a gente evitar os desperdícios, a gente já ganha, a gente já fica num padrão ótimo. Mas a segunda etapa é absorver ainda energia conscientemente. E aí nós podemos fazer isso através da respiração, inspirando lento e profundamente. Você pode reter um pouquinho a respiração. Imagina que, junto com essa respiração, a energia preenche todo o teu corpo. Deixa que a energia vá até os pés, suba até a cabeça. E solte. Faça isso algumas vezes. Se você fizer isso num ambiente natural, diante do mar, observando a beleza de uma árvore, o efeito é sensacional, fantástico. Então, sempre que possível, pare para repor as energias, para se conectar.
Isso funciona durante o dia. Eu vou ter uma reunião difícil, não tenho onde fazer isso. Vai para o banheiro, tranca a porta do banheiro, senta lá e fica. Bom que o banheiro esteja limpo, né? Porque ajuda na respiração mais profunda. Mas não deixe isso para depois. Não ache que isso é menos importante. A preparação é básica. Precisamos fazer isso durante todo o dia. Respirando, fazendo o exercício da alimentação que eu falei, buscando locais abertos, contato com a natureza. E orando, sim, pedindo a Deus que possamos nos manter conectados com a espiritualidade. Conectados através da maior energia do universo, que é o amor. Que eu possa estar conectado nesse dia. Que eu possa ser um instrumento através do qual o amor de Deus flui para esse mundo. Vigiar e orar. Então, com isso, nós vamos ter o nosso nível de energia mais elevado. Com o nível de energia mais elevado, agora eu posso fazer uma pergunta a vocês. Porque com o nível de energia mais elevado, a gente pode perceber claramente a nossa verdade. Qual é o drama de controle de cada um de nós? Ou vocês acham que eu não sei que muitos aqui são vampirinhos também? Hein? Eu vou logo entregar o jogo, eu vou dizer que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu identifiquei em mim um distante. Digo, olha, meu drama de controle parece ser o distante. Às vezes o coitadinho de mim, mas muito mais o distante. Aquela pessoa misteriosa, distante, parece que tem muitos segredos. O que será? Qual será o drama de controle? Porque para nós nos livrarmos dessas armadilhas, precisamos ser muito honestos conosco mesmo. E é um pouco desconcertante eu sugar a energia dos outros, mas, como dissemos há pouco, é possível sim que isso aconteça e acontece muito mais do que a gente imagina. Então, trazer isso à tona é libertador, porque nós, antes de trazer à tona, a gente está também aprendendo a buscar energia pura. Não precisamos da energia do outro, não precisamos roubar a energia de ninguém. A partir daí, aí sim, nós estamos preparados para estar diante de um irmão vampiro, vou chamar assim. E como é que a gente age? Primeiro, eu diria que a gente pode fazer uma espécie de blindagem energética. Como é que a gente faz isso? Quando você sentir diante de alguém medo, culpa, ansiedade, raiva, impaciência, e aí a gente tem vários tipos de pessoas que podem nos provocar isso, fique no aqui e agora, fique presente, não deixe que a energia saia, fique dentro de você, respire. Algumas pessoas gostam de mentalização. Tem uma mentalização que ajuda muito. Você pode imaginar uma bola de luz de cor dourada descendo sobre sua cabeça, tomando todo o seu corpo, indo até os pés, voltando depois para a sua cabeça, indo para os pés, voltando, e vai aumentando a velocidade até que ela fica numa vibração intensa de luz. Se eu pudesse ouvir essa vibração, eu acho que seria que é o som primordial do universo. Você está blindado. Muito bem. Diante de alguém que está ali querendo a sua energia. Mas como é que você faz? Como é que você lida com um irmão assim? O segundo passo é: se conecte com Deus, para que a energia venha até você e vá para Ele. Não saia de você, mas vá para Ele e fique um pouco em você. Nesse momento, como é que a gente faz para se conectar com Deus e projetar a energia de amor no outro? A gente começa a não ver no outro as imagens do ego que ele está passando. Veja o outro na essência, no que ele é em essência. Ele é um espírito também em evolução. Observe a beleza dele, não a beleza física necessariamente, não a beleza do papel social que ele tem. Observe a beleza, sinta a beleza que ele tem interiormente, o ser que tem Cristo, uma consciência crítica em si, tem Deus dentro de si. Entre em contato com isso. Sabe aquela saudação? Namastê, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. O Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. Nessa hora, quando você sentir essa conexão, você está começando a receber energia e doar para ele. Ele vai sentir uma energia diferente. E essa energia pura ajuda ele a entrar em contato também com o seu eu superior. E aí, alguma coisa nele começa a se modificar. É impressionante, gente. Funciona. Ele começa a ficar meio estranho porque ele está recebendo uma energia diferente. E aí, se possível, você pode trazer o drama de controle dele à tona. Eu percebo que você muitas vezes age de uma forma distante
Observei que você muitas vezes fala bastante das suas doenças, que você fala dos seus problemas. Observei muito que você faz isso, não é? O que te move a fazer isso? Os dramas de controle, eles são secretos. Quando você traz eles à tona, a pessoa fica logo desconcertada. Opa, fui descoberto. Então o vampiro já fica meio sem jeito, ele já fica com dificuldade de se organizar. Mas só faça isso quando você projetar amor, para que ele veja a sua própria verdade e encontre em si forma dele também se conectar com a energia da vida. Da amor que vem de Deus, passando por nós para o outro. Mas existe ainda, para finalizar, porque o tema ele é muito extenso e é complexo, eu estou tentando ser mais didático possível, mas nós poderíamos passar muito mais tempo falando sobre muitas outras coisas a respeito da energia. Mas só um adendozinho sobre os relacionamentos amorosos. Muitas vezes no começo dos relacionamentos existe uma paixão, né? É eros em ação. Então, naquele momento, um doa energia, o outro também doa, e eles se sentem plenos um perto do outro. Olha, você perto de mim, o mundo inteiro não existe, né? Assim que a gente diz quando está apaixonado, é uma troca de energia intensa. Ok, muito bem. O grande problema é quando a gente faz isso e deixa de se conectar. A gente tem que doar a partir de uma conexão sua com a energia da vida, para que você não fique viciado na energia do outro, porque aí, com o tempo, esse vício pode fazer com que a pessoa comece a querer controlar o outro, porque passou o frenesi da paixão, a pessoa diz assim, peraí, mas não sinto mais a mesma coisa que eu sentia quando você está perto. Aí começa a usar o seu próprio drama de controle para sugar a energia do outro e começa a disputa pelo poder, e às vezes é desastroso a consequência desses relacionamentos. Então, nos relacionamentos também é importante a conexão, a sua própria conexão, da sua energia, para você não ficar dependendo da energia do outro. E aí você doa e você recebe. Você doa e você recebe. Essa é a dinâmica saudável. É assim que funciona e é assim que deve ser. Então, em condições ideais, eu vou repetir. Eu recebo energia da vida, de Deus, me conecto. O Deus que há em mim salva o Deus que há em você. A partir daí eu estou bem energizado, eu não dependo, eu não preciso me viciar na energia do outro, eu vou doar energia. Mas quando eu dou energia, essa energia fica em mim também. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. A pessoa que recebe em condições saudáveis, ela também vai estar conectada e vai doar energia para mim. Então imagina só como é que fica. É aqueles encontros que a gente, puxa, se eu pudesse eu não sair mais de perto daquela pessoa. Eu cheguei, me senti tão bem, saí melhor do que quando eu cheguei. E a outra pessoa também. E quando isso é em grupo, gente, é um efeito fantástico. Quando cada um fala, os outros projetam energia. E assim a gente vai tendo mais clareza na hora de falar. Como vocês estão fazendo aqui? Vocês estão projetando muita energia para mim. Eu sinto uma clareza do que eu devo dizer. Obviamente que a assistência espiritual existe, mas eu estou muito agradecido pela energia que vocês estão me dando e, em contrapartida, eu espero que algo esteja chegando até vocês. Esse é o ideal de troca energética. Para finalizar, eu sei que o meu tempo está bastante curto, eu queria propor a vocês, para finalizar, um pequeno exercício. Querem? Um exercício de troca saudável de energia, que é o ideal. Muito bem. Primeiro, nós vamos absorver um pouquinho de energia, 3 respirações, tá? Relaxa, sinta a beleza da vida desse lugar, a energia que aqui está. A vida é bela. Respire essa energia, segure um pouquinho ela dentro de você, deixe que ela fique armazenada no seu corpo, depois solte suavemente. Mais uma vez, suavemente. Segura um pouquinho essa energia. Solta suavemente. Terceira e última vez. Segura um pouquinho essa energia. Solta suavemente. Não sei vocês, mas eu estou me sentindo ótimo. Agora, com a energia um pouquinho melhor, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos doar
energia conscientemente. Sabe para quem? Para a pessoa que nós conhecemos aqui no começo da reunião. Calma, não vou fazer que vocês paguem nenhum mico, tá? Fiquem tranquilos. Apenas assim, por exemplo, eu conheci o Geraldo, não conhecia, tá? Então, nesse momento, eu vou simplesmente cumprimentar o Geraldo, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Quando eu cumprimentar o Geraldo, eu vou não cumprimentar o Geraldo que está aqui na minha frente, com essa camisa, com esse cabelo, com essa calça, com esse... Não. Eu vou tentar cumprimentar o Geraldo espírito, beleza eterna, centelha divina, que ele é. Uma pessoa que, como nós, todos nós, quer ser feliz e foge do sofrimento. Como todos nós, vai ser sim feliz. Então, com essa certeza, conectado, eu vou deixar que o meu Deus saúde o Deus dele. Ao fazer isso, eu quero fazer de uma maneira consciente. E ele também vai fazer a mesma coisa comigo. Eu vou dar energia saudável e ele vai receber essa mesma energia. Vamos fazer isso? Então, vamos lá? Quem quiser pode dar um abraço. O Deus que há em mim, saúda o Deus que há em vocês. Pronto, já está todo mundo energizado já, né? Tá bom. Ei, o pessoal é animado, né? Gente, é isso que nós precisamos ter cuidado no nosso dia a dia, e é isso que a gente pode fazer, criar ambientes mais saudáveis energeticamente, nos proteger e ajudar o outro a crescer. Portanto, por toda a energia que eu recebi de vocês e por tudo que eu pude doar, namastê. O Deus que é em mim, salve o Deus.